E essa treta aí entre Paulo Souza e Jorge Jesus parece não ter fim, hein? Na verdade, é até injusto envolver o nome do Paulo Souza, que está trabalhando lá quieto, não está fazendo nada com ninguém. Na verdade, quem procurou a treta mesmo foi o Jorge Jesus. Para quem está desatualizado e não sabe, vou resumir aqui o que aconteceu. Hoje de manhã foi vazado aí informações de que Jesus teria dito ao jornalista Renato Maurício Prado que gostaria de voltar ao Flamengo e deu até dia 20 desse mês, dia 20 de maio, para que o Flamengo resolva se ele vai voltar ou se não vai voltar, porque ele precisa resolver a vida dele lá fora, precisa arrumar um time para treinar, precisa trabalhar. E fazendo isso, o Jesus simplesmente coloca uma pressão gigantesca nos ombros aí do Paulo Souza e do elenco rubro-negro, que não vem bem na temporada. Que, na minha opinião, não vem bem não por causa do Paulo Souza, e sim por conta dos desfalques que o time vem tendo, que são inúmeros, e ninguém para analisar isso aí. Fala que a defesa do Flamengo é fraca, que o Paulo Souza está com um trabalho ruim, e ponto. Simplesmente aquela análise rasa, sem pontuar o porquê e o contexto disso tudo. Jorge Jesus não sofria com desfalques. O time do Flamengo de Renato Gaúcho, tão criticado, não sofreu com desfalques, e enquanto não sofria com desfalques, estava goleando todo mundo. Chegou na final da Libertadores com todo mundo arrebentado, e aí por culpa do Renato Gaúcho, que escalou jogadores péssimos fisicamente, como Felipe Luiz, por exemplo, e o Isa, o Flamengo acabou não rendendo o que se esperava e perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras. Então a gente tem que analisar isso aí. O trabalho do Paulo Souza está sendo muito difícil, porque não tem zagueiro. E a defesa do Flamengo já é frágil pelas laterais, normalmente. Imagina com laterais frágeis na marcação e sem zagueiro, só o Davi Luiz. E o Davi Luiz com as características ainda de zagueiro, que vai muito ao ataque, que na minha opinião já deveria ser cabeça de área e não zagueiro, porque é muita técnica desperdiçada. Enfim, o que surgiu agora, simplesmente o empresário aí do Paulo Souza detonou o Jorge Jesus, e com razão. Para mim o Jesus também está sendo antiético. Eu, como flamenguista, queria o Jesus de volta, óbvio. Eu sou flamenguista, porra, o cara é o maior técnico da história do meu time, como é que eu não vou querer? Mas não dessa maneira, não desse jeito. Tem que ser do jeito certo, e ele deveria ter feito isso lá atrás, quando o Flamengo foi em busca de um treinador na Europa. E ele não o fez. Enfim, vou ler para vocês o que foi dito pelo empresário aí do Paulo Souza. Detonou com tudo o Jorge Jesus. Vamos lá. Empresário de Paulo Souza detona Jesus. Vê falta de ética e diz ausência de sentimentos com o Flamengo. Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa, o Jorge Jesus, obviamente, consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso. Só por esse primeiro parágrafo aí vocês já viram que o cara detonou pra caramba. E ainda tem mais, hein? Detonou e com toda a razão. Não é porque eu sou flamenguista, amo de paixão o Jorge Jesus, que eu vou chegar aqui e falar que não, o Jesus está certo mesmo, de botar essa pressão em cima do Paulo Souza, de querer pisar na cabeça do Paulo Souza para subir. No caso, subir seria regressar ao cargo aí de treinador do Flamengo. Esta é a continuidade do eu sempre a sobrepor-se ao nós, do uso da pandemia, um tema tão grave para justificar desastres como o que aconteceu no Benfica, ou justificativa para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar num momento delicado para o clube. As explicações e desculpas deveriam ser dadas aos benfiquistas por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para não conquistarem nada. O homem detonando mesmo aí o Jorge Jesus, hein? Agradecemos os muitos contatos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o seu total repúdio para com a situação com a qual não concordam. E basicamente foi isso aí, galera. O Hugo Cajuda detonou o Jorge Jesus e mais uma vez. Ele está com toda a razão. O Jesus pode querer voltar ao Flamengo à vontade. Todo mundo sabe que ele quer voltar ao Flamengo um dia. Todo mundo sabe que a torcida do Flamengo quer de volta. Mas isso não pode jamais ser feito pisando na cabeça dos outros. O Paulo Souza, para quem não se lembra, abandonou a seleção da Polônia, quase classificada para uma Copa do Mundo, para vir treinar o Flamengo. Ele abandonou tudo, um sonho. O cara ia para a Copa do Mundo, não ia ganhar a Copa do Mundo,
mas ia participar do maior torneio de futebol do planeta, com a seleção polonesa, onde vinha fazendo um bom trabalho. Simplesmente ele largou tudo, pagou multa rescisória do próprio bolso para vir aqui, ó, treinar o Flamengo. O trabalho dele pode não ser dos melhores, na opinião de muitos, mas o caráter dele está lá nas alturas e, em primeiro lugar, é isso que vale. E se o Jesus fez isso com o Flamengo um dia, de abandonar o barco, do nada, quem garante que ele não faria de novo? O Flamengo está lá bem na Libertadores, bem no Brasileiro, está surge uma proposta milionária para ele. Quem garante que ele não vai de novo? Enquanto que o Paulo Souza provou o contrário, largou tudo para vir treinar o Flamengo. Um técnico europeu, dificilmente um técnico europeu vai querer sair da vida europeia, né? Porra, com tudo muito bem desenvolvido lá, segurança lá no alto, a porra toda, para vir aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Olha só o nível do cara. Vocês podem criticar à vontade o trabalho dele, gosto é gosto. Eu não critico, eu não acho o Paulo Souza culpado por absolutamente nada do desempenho ruim do Flamengo na temporada de 2022 até aqui. E pontuando, jogos ruins contra o Fluminense foi culpa dos jogadores que claramente fizeram corpo mole. Só idiota, retardado, não percebe que os jogadores do Flamengo fizeram corpo mole, claramente ali, não tem justificativa para a maneira com que o Flamengo jogou. Se tivesse jogado com vontade perdido, beleza, mas o time andou em campo. Não todos os jogadores, tá? Não estou dizendo todos, mas alguns jogadores ali. É preciso 2 ou 3 fazer corpo mole para um time inteiro desmoronar. E a outra parte são as lesões, meus amigos, as lesões. Jesus não sofreu com isso, ele sofreu no comecinho, que os jogadores não estavam acostumados com aquela carga de treino tão grande. Logo que ele chegou, machucou o Bruno Henrique, machucou o Felipe Luiz, machucou mais uns 2 jogadores lá que eu não me lembro aqui agora de cabeça, mas depois que todo mundo se acostumou com o seu treino, nem o Rodrigo Caio se lesionou. Todo mundo foi inteiro até o final. Eu acredito que se o time do Flamengo tivesse inteiro desde o começo do ano, sem lesões, ou pelo menos com poucas lesões, o Flamengo hoje tem um time inteiro no departamento médico, acredito que o trabalho do Paulo Souza estaria sendo muito superior, porque veja bem a escalação que ele poderia fazer. O Santos no gol, na lateral direita o Mateuzinho e não o Isla, na zaga o Pablo e o Davi Luiz, ele poderia colocar o Pablo, o Fabrício Bruno, e na lateral esquerda o Ayrton Lucas, porque não acredito mais no Felipe Luiz, não está jogando nada, e no meio de campo o Davi Luiz jogando cabeça de área, o João Gomes um pouco mais à frente, com a meia direita feita pelo Everton Ribeiro, a meia esquerda feita pelo Arrascaeta, e no ataque o de sempre, Bruno Henrique e Gabigol, ou até mesmo Gabigol e Pedro, no lugar do Bruno Henrique, que também não está jogando muita bola, ou no lugar do Everton Ribeiro, quando o mesmo aí não tiver em boa fase, agora ele está jogando bem, ou até no lugar de algum meio-campista, para que o Everton Ribeiro jogue ali na função mais centralizada, enquanto o Pedro possa jogar, porque o Pedro também é um cara de altíssimo nível que é desperdiçado no banco. Mas enfim, olha o nível de escalação que o Flamengo poderia ter com o time todo nas mãos. No entanto, o Flamengo hoje só tem o Davi Luiz de zagueiro. Só tem o Davi Luiz. E na lateral esquerda o Felipe Luiz e mais ninguém. E o Felipe Luiz já está mais velho, não está conseguindo mais acompanhar. Volta e meia ele consegue fazer um bom jogo, como fez contra o Palmeiras, um jogo espetacular. Mas ele não está mais na idade de todo o jogo conseguir um nível alto. Precisa ali de um zagueiro na reserva para estar acompanhando. O Felipe Luiz joga um, ele joga outro. E o Ayrton Lucas chegou machucado, se recuperou e machucou de novo. O Pablo chegou, se machucou no treino, se recuperou e machucou de novo. Léo Pereira aqui não joga porra nenhuma, mas pelo menos é zagueiro. Seria muito melhor que o Arão na zaga, na minha opinião, nem se compara. Tá machucado. O Gustavo Henrique, que melhorou bastante, para mim poderia jogar tranquilo, não estava mais com receio nenhum com o Gustavo Henrique jogando. Tá machucado também. O Rodrigo Caio não jogou ainda na temporada. O Paulo Souza não teve a oportunidade de ter nas mãos o melhor zagueiro do Flamengo.